Na vida a gente está o tempo todo fazendo escolhas. E as escolhas que a gente faz são extremamente importantes para a nossa vida, porque a depender daquilo que a gente escolhe, a gente vai direcionar a nossa história, vai impactar o nosso futuro, influenciar o nosso presente e até, quem sabe, fazer com que o nosso passado seja um passado de boas lembranças. Mas vale lembrar que tudo que a gente fizer na vida, tudo aquilo que a gente escolher, alguma coisa a gente precisa abrir mão. Porque o tempo ele não é suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Esse certamente é um dos grandes desafios que a gente tem pela vida. E mesmo nesse momento onde muita gente está dentro de casa sem poder sair, o tempo, se não for bem organizado, se não for bem administrado, se a gente não fizer as boas escolhas, se a gente não for disciplinado, ele acaba sendo desperdiçado. E às vezes uma pessoa com quantidade de tempo até menor, com mais atribuições, consegue aproveitar melhor sua vida e se organizar financeiramente, emocionalmente, administrar seu tempo, fazer atividade física. Que muita gente nesse momento não está nem fazendo nada disso. Perceba que as nossas escolhas são de fundamental importância para a nossa história. Se a gente pegar alguns exemplos de pessoas que passaram momentos extremamente difíceis na sua vida, como por exemplo alguém que está passando por uma doença muito grave e o médico chega para ele e diz: faça o que quiser de sua vida, porque a partir de agora eu já não tenho mais nada para fazer e a sua vida tem um período curto para ser vivida. E tem gente que ainda assim consegue fazer as melhores escolhas, consegue viver com alegria, consegue celebrar a sua vida, mesmo sabendo que está com os dias contados. Por que eu falo essas coisas? Porque quando a gente se decide por coisas que sejam boas, quando a gente se decide por buscar aquilo que é melhor para a nossa vida, a gente sempre abre perspectivas boas de busca. Eu digo que todos os sentimentos que existem, todos nós sentimos em diversos momentos de nossa vida. A gente sente dor, a gente sofre, a gente fica triste, mas a gente tem a alegria, a gente tem amor, a gente tem a felicidade à nossa disposição. E a grande questão não está naquilo que a gente sente. Quando eu vejo uma situação difícil, é normal as pessoas ficarem tristes. É normal a gente sentir a dor de um parente, a gente se sentir incomodado com as coisas, isso é normal. A grande questão é qual a nossa reação diante daquilo que a gente sente. Como é que a gente se apropria daquele sentimento, que lição a gente tira daquilo e qual a nossa real decisão a partir do momento que a gente está enfrentando, quando a gente percebe que algo precisa ser feito para transformar a nossa vida. Emocionalmente, quando a gente aprende a controlar as nossas emoções, quando a gente passa a dominar aquilo que a gente sente e fazer com que isso traga benefícios para a nossa vida, isso já é um ponto de partida fundamental para a nossa vida. Porque quando a gente enfrenta momentos difíceis, quando a gente sente a dor daquele momento que a gente está passando e que a gente percebe aquilo, por que não a gente ter uma reação positiva, ter um olhar positivo para as coisas e perceber que sempre há algo a ser feito e fazer com que a nossa vida floresça, com que a gente fortaleça a nossa autoestima, com que a gente comece a criar momentos para a nossa vida que sejam bons, que possam ser produtivos, que possam ser momentos de amor, de alegria, de felicidade, e isso independe do momento que você esteja passando. E se você procurar à sua volta ou procurar na história da vida de algumas pessoas que se superaram, vai encontrar pessoas que tiveram vidas extremamente difíceis, mas que se decidiram por ter uma vida, passaram a controlar os seus sentimentos, passaram a administrar melhor as suas vidas e se decidiram por ter um olhar positivo para as suas histórias, por celebrar os seus momentos, por criar momentos que possam lhe ajudar a vivenciar melhor a vida. Porque eu digo sempre que o problema não está naquilo que acontece conosco, mas a forma como a gente interpreta e qual a nossa reação diante de qualquer fato que possa acontecer em nossa vida. É difícil tomar essas decisões? Pode ser que sim. O que é fácil nessa vida? As grandes conquistas, as histórias de sucesso, elas são difíceis de ser vivenciadas, mas todas elas são possíveis. Se você perceber a história das pessoas que foram grandes atletas, pessoas que conseguiram realizar seus sonhos, elas lutaram muito por aquilo que queriam. Porque dentre tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a luta por aquilo que a gente quer precisa existir sempre. E isso é
faz parte da história de todos nós. E tudo depende de como a gente escolhe, das nossas decisões e das nossas atitudes.